Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, certo? Que Deus nos abençoe. Vamos lá, mais uma aula. Nas aulas anteriores a gente foi muito detalhista com relação aos aspectos estudados. Hoje a gente vai ficar com a segunda parte de organologia vegetal. Essa parte de fisiologia vai ser mais lá na frente. Então, devido ao tempo, a gente tem que se alongar um pouquinho com relação a essa questão dos conteúdos. Então, na parte 1, a gente viu a organologia, o princípio da organologia, e falamos apenas da raiz, que é um órgão vegetativo. Hoje a gente vai falar, nessa segunda parte, do restante do capítulo. Nós vamos falar de caule, de folha, de frutos e de sementes. Lembrando que raiz, caule e folha são órgãos vegetativos, enquanto que flores, frutos e sementes são órgãos reprodutivos. Detalhe, a parte de flor a gente vai estudar lá no assunto do primeiro bimestre, que é a parte de angiosperma, beleza? Então vamos aqui sem mais delongas. Pessoal, tá aqui, ó, o caule. De onde é que vem o caule? O caule é um órgão vegetativo que ele vem lá do caulículo do embrião. A gente vai estudar bem direitinho um pouquinho mais na frente. Então, da mesma forma que a raiz vem da radícula, o caule ele vem do caulículo. Então, você analisando assim um caule pela morfologia, você observa que esse caule ele é formado por 3 partezinhas. Quem são essas 3 partezinhas aqui? Ó? Bem simples. O caule ele é formado pelas gemas. A gente já estudou muito essa questão de gemas ou brotos, que são aquelas regiões meristemáticas que dão origem a partes da planta, certo? Então, são células que estão em constante processo de divisão mitótica. Então, aqui a parte do caule vai ser a parte da gema, certo? Aqui nós temos os nós, certo? O que são os nós? É a parte do caule onde você encontra a inserção de folhas, certo? Quando eu falo de nó, é bem interessante a gente lembrar logo da fruta cana-de-açúcar, certo? Aquela planta. Você observa a cana-de-açúcar, observa que ela tem como se fosse aquela espécie de divisõezinhas. Então, imagina como se esses nós fossem aquelas divisões, certo? E o espaço que existe entre essas divisões são os internós ou os entrenós. Inclusive, pessoal, não poderia deixar de falar a diferença entre um caule e a raiz. É de costume o pessoal perguntar qual a diferença da batata inglesa para a batata doce. Pessoal, a batata inglesa é um caule e a batata doce vai ser uma raiz. Por que essa diferença? Porque é no caule onde você vai encontrar regiões meristemáticas, ou seja, essas gemas aqui, que são estruturas que são voltadas para o crescimento do vegetal, para o aparecimento de partes, tá entendendo? Então, se você encontrar gemas ou brotos, a gente está falando de caule. No caso, a batata inglesa vai ser o caule e a batata doce vai ser a raiz, perfeito? É importante salientar que existe aquela questão que a gente falou sobre os caules, aliás, as raízes, né? E a gente viu que a raiz ela é formada por 3 regiões básicas, o crescimento primário da raiz. Ele é formado pelo quê? Ele é formado pelo córtex, formado pela epiderme, pelo córtex e pelo cilindro vascular. O caule não vai ser diferente. Ele vai ser formado pela epiderme, pelo córtex e pelo cilindro central. Existe a parte da medula, certo? Porque no caule nós temos vasos que são típicos e exclusivos dele, que são os vasos chamados vasos liberolenhosos, perfeito? Então, aqui para mostrar para vocês 2 tipos de estruturas dos caules. Aqui nós temos a estrutura astélica e a estrutura eustélica. Já é isso aí que tu está falando, Carlos. Veja bem, a estrutura astélica é típica daquelas plantas que só tem crescimento primário, ou seja, as monocotiledôneas. Então, você observa aqui, pessoal, que não tem uma certa organização. Tá vendo? Acompanha o mouse, ó. Aqui você não tem como determinar o que é que vai ser epiderme, o que é que vai ser córtex, o que é que vai ser cilindro central, porque não tem uma certa organização desses vasos, certo? Então, quando não tem uma organização desses vasos, a estrutura do caule é chamada de estrutura astélica. E o que significa estrutura eustélica? Esse tipo de estrutura aqui, ó, onde você tem uma certa organização. Aqui você já pode encontrar a epiderme, ó, de uma forma bem nítida. Nós temos o córtex também. E aqui nós temos o cilindro central, certo? É onde você vai encontrar os vasos distribuídos de forma organizada. Então, nós temos 2 tipos de estruturas com relação ao caule. Nós temos a estrutura astélica, que é típico de monocotiledôneas, que não tem organização desses vasos liberolenhosos,
E nós temos a estrutura eustélica, que é uma estrutura típica de gimnospermas e eudicotiledôneas, porque existe uma certa organização. Perfeito? Com relação a essa organização, beleza. Da mesma forma que a gente classificou as raízes, certo? A gente vai classificar os caules. Só um detalhe que eu esqueci de comentar com vocês. A função do caule nada mais é do que sustentação da planta, perfeito? E condução dos sais. Aliás, das seivas, tanto para cima como para baixo, através de xilema e floema, que a gente já sabe e que já foi estudado, perfeito? Então, com relação à classificação dos caules, mediante essas funções que eles apresentam, eles podem ser classificados da mesma forma da raiz em aéreos, em subterrâneos e aquáticos. Então vamos estudar cada um deles. Quem são os caules aéreos? Geralmente o caule ele vai ser, a gente já pensa que ele vai ser aéreo, ele vai sair do solo e vai ficar por fora, da mesma forma que a gente pensa que a raiz vai ser subterrânea, mas a gente sabe que existem suas peculiaridades. Então, enfim, vamos lá. Aqui nós temos o primeiro caule a ser trabalhado, que é um caule aéreo, que é chamado de tronco. Por que tronco? Porque é um caule típico de plantas de grande porte, entendeu? Onde você observa um eixo, ó, uma espécie aqui de uma madeira principal, e dessa madeira você observa ramificações, tá entendido? Esse é o tronco, perfeito? Aqui nós temos o estipe, um caule aéreo chamado de estipe. Observe que esse caule é longo e cilíndrico aqui, e você não observa a questão de quê? De folhas laterais, de galhas, tá entendendo? De galhos, na realidade. Então você só vai encontrar lá no topo, no ápice, um tufo de folhas bem desenvolvidas. Então esse é o caule do tipo estipe aéreo. Outro caule, eu até falei para vocês no começo, ó, esse aqui é o colmo. Ó, que tipo de caule é esse? É típico da cana-de-açúcar e do bambu. É aquele que você observa os nós, ó, os nós bem visíveis, tá entendendo? Então é importante aqui salientar que existem dois tipos de colmo. Tem aquele que é preenchido e tem aquele que é oco. O preenchido, quem vai ser? A cana-de-açúcar. E quem é que vai ser o oco? Geralmente vai ser o bambu. Não sei se vocês já viram, certo? Então esse é o caule tipo colmo. Esse caule aqui, que é haste, é um caulezinho flexível, tá entendendo? Ele é flexível, de tamanho bem pequenininho e é típico de plantas herbáceas, perfeito? Aqui nós temos os caules rastejantes, como o próprio nome já está dizendo. Rastejar, por quê? Porque ele vai crescer paralelamente ao solo. Detalhe, ele vai ser um caule aéreo, tá entendendo? Não vai ser subterrâneo. Porque lá nos subterrâneos a gente vai falar de um desse tipo aqui. Então são tipo de plantas o quê? Rastejantes. Já ouviram falar nas plantas trepadoras? Então aqui, ó, nessas plantas trepadoras, são caules em que eles podem ser sarmentosos. O que significa sarmentosos? Sarmentosos, pessoal, é quando ele se fixa nas plantas suporte através de gavinhas ou através da raiz grampiforme, e também eles podem ser volúveis. O que são esses volúveis? Esse trepador volúvel é aquele que se enrola na planta suporte, tá entendendo? Então são dois tipos. Continuando, agora que a gente vai falar um pouquinho sobre os caules subterrâneos. Os caules subterrâneos eles podem ser de três tipos básicos: tubérculo, bulbo e rizoma. Tem um slide para mostrar todos os três, então vamos aqui prestar atenção que é fácil. O tubérculo, o que é que você vai encontrar no tubérculo? Lembra que eu estudei com vocês a raiz tuberosa? E lembra que eu falei no comecinho da aula sobre a diferença entre raiz e caule? Então é justamente isso. No caule você vai encontrar gemas, na raiz você não vai encontrar, entendeu? Então aqui nós temos o caule tubérculo, que é um caule que é típico de plantas que acumulam essas reservas de nutrientes, vocês estão entendendo? Aqui nós temos um bulbo. Aí você vai dizer: Carlinhos, eu sei, eu estudei aqui, dei uma olhada, e o tubérculo acumula reservas nutritivas, nutrientes, e aqui também acumula, só que tem um detalhe. No bulbo é o que? É um caule com uma região esférica e com as folhas modificadas, que são chamadas de catáfilos, tá entendendo? E aqui nós temos o que? Como eu falei para vocês, é um caule esférico, como se fosse uma bola, diferentemente do tubérculo. Detalhe, ambos acumulam reservas nutritivas, perfeito?
E aqui nós temos o rizoma. O que seria o rizoma? Observe que isso aqui é o quê? Uma samambaia. O rizoma, na realidade, ele vai ser um caule que ele vai crescer paralelamente ao solo. Só um detalhe, minha gente, isso é subterrâneo. Não vá confundir com o rastejante. O rastejante vai ser para fora, aéreo. E o rizoma vai ser para dentro, subterrâneo, perfeito? Do solo, como eu estou falando. E aqui nós temos o quê? Alguns caules que são aquáticos, que são caules relativamente simples, certo? E que a gente pode observar, logicamente, aonde? Na água, né? Como o próprio nome está dizendo. Caules aquáticos, perfeito? Pouco desenvolvido, então vamos lá. Com relação a adaptações, a gente sabe que da mesma forma que as raízes têm suas adaptações, o caule também vai ter suas adaptações e as folhas elas também vão ter adaptações, certo? Então, algumas adaptações aqui de alguns caules. Observe esse caule aqui que é chamado caule suculento. Ele é um caule especializado em acumular água, tá entendendo? Aí você vai dizer, oxente, qual a diferença do cladódio? O cladódio também é um caule, é uma adaptação caulinar, que ela está relacionada a justamente o quê? A questão de estocar água. Porém, há uma certa diferença. No cladódio, eles possuem o quê? Folhas modificadas. Então, nesse caule específico aqui, ele realiza a fotossíntese. Enquanto que nesse aqui não, é só acúmulo de água. Perfeito? Certo? Sim. Então, vamos lá. Com relação às adaptações, quais são essas adaptações do caule? Nós temos as gavinhas, como vocês viram anteriormente naqueles caules que são trepadores, que são estruturas espiraladas, você pode encontrar no maracujá. Nós temos espinhos, pessoal, nós temos espinhos. Os espinhos, né, que você vai encontrar na laranjeira, é uma espécie de, de adaptação do caule, tá entendendo? É a adaptação do caule. Lá, ó, voltando aqui, ó, essa parte aqui do cladóide, você vai encontrar esses espinhos que são adaptações de folhas. Aqui, esses espinhos, eles são adaptações do caule, certo? Então presta atenção com esses detalhes. E a diferença entre espinho e acúlio, lembra que a gente falou de acúlio? Acúlio é uma estrutura simplesmente destacável. Você não observa vasos condutores. Aqui você observa sim vasos condutores, ó, certo? Então, aqui dentro você observa vasos condutores, por isso que é difícil fazer o destaque. Continuando, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre as folhas. O que é que a gente pode falar sobre as folhas? Pessoal, a folha é um órgão vegetativo que ele tem por função um processo que é extremamente útil para a vida, que é a questão da fotossíntese, que sustenta a vida na Terra. Ele é responsável pela transpiração e é responsável pela respiração. Então, são essas três funções da folha. Então, analisando morfologicamente uma folha, a gente observa que o quê? Que aqui nós temos a estípula. Essa estípula é uma espécie de estrutura que vai ser protetora da bainha, certo? Bainha, na realidade, é essa zona de inserção da folha aqui, ó, no caule. Aqui nós temos uma hastezinha de sustentação que se estende, ó, pela folha toda. Essa hastezinha de sustentação é chamada de pecíolo, beleza? E aqui nós temos a estrutura laminar da folha, que vai ser chamada de limbo. Aí você pode me perguntar, e o que são essas nervuras, Carlinhos? São veias que conduzem sangue? Não. São veias que conduzem o quê? As seivas, perfeito? Então essas são as partes da flor. Bem simples. E anatomicamente, analisando a flor, o que é que a gente pode observar? Apesar de que essa imagem já foi estudada anteriormente. Mas vamos aqui relembrar alguns tópicos aqui, ó. A gente estudou lá em histologia vegetal que essa folha, pessoal, você, pelo corte da folha, você estuda praticamente todos os tipos de tecidos da planta. Aqui você encontra tecidos de sustentação, ó, o parênquima palissádico, que é aquele com as células bem juntinhas. Tem o parênquima lacunoso, que são as células que já são mais afastadas. Esse parênquima palissádico é o que é um dos responsáveis maior pela questão da fotossíntese. Temos um tecido de revestimento que é a epiderme, a cutícula aqui em cima. Ó, nós encontramos estômatos aqui. Aqui nós encontramos tecidos de condução. Logicamente, nesses tecidos de condução, a gente vai encontrar tecidos de sustentação, que são as fibras, o esclerênquima, que é um tecido morto. Enfim, então observem que aqui a gente encontra todo e qualquer tipo. É fantástica essa anatomia da folha, porque a gente pode estudar todo e qualquer tipo de tecido. E lembrando que isso é interessante para poder a gente aprender na sequência aqui, beleza? Então, bem simples. Vamos lá, continuando. As folhas, assim como o caule, ele também tem suas adaptações. Quais seriam essas adaptações?
Nós temos, ó, espinhos. Lembra que eu falei lá daquele cladódio? Isso aqui nós temos, ó, espinhos, que são modificações foliares, justamente para diminuir a transpiração. Por quê? Porque é um ambiente escasso e a planta não precisa perder tanta água, tá entendendo? Nós temos as gavinhas, como eu falei para vocês também, ó, que podem ser adaptações caulinares, como também adaptações foliares. E nós temos aqui, como é bem interessante, essa questão dessas folhas insetívoras. O que é que acontece? Você vai observar o seguinte, imaginar na sua cabeça. Existem determinados locais que se desenvolvem determinadas plantas, e essas plantas, por sua vez, elas possuem pouco nitrato, certo? No solo, que é de onde você vai extrair o nitrogênio para poder formar os compostos. Porque lembrem, a planta é um ser vivo igual a da gente. Então a gente também tem que fazer os compostos. No caso, ácidos nucleicos, aminoácidos, enfim. Então a planta ela não encontra uma quantidade de nitrogênio e ela vai atrás de fontes externas. Então aqui nós temos essas folhas que são chamadas folhas insetívoras, onde essa planta ela tem espécie de estruturas que funcionam como sensores e se fecham, certo? E dentro de 10 dias aqui, 8, 10 dias, elas conseguem digerir esse inseto aqui, esses animais, certo? Eles são atraídos por essa região da folha e lançam um suco enzimático, e aí essa quantidade que está faltando de nitrogênio, eles conseguem justamente que desses insetos. Veja como é perfeito, né? Fantástica a natureza, certo? E aqui agora, pessoal, a gente vai falar só um pouquinho da flor. Como eu falei para vocês, a gente vai ver isso aqui na aula do primeiro do restante do primeiro bimestre. Mas aqui, para você entender a parte que vem para frente, vamos falar um pouquinho só sobre a estrutura aqui, a morfologia da flor. Observe que isso aqui, ó, o pedúnculo, que nada mais é do que a hastezinha de sustentação da flor. Lembrando que essa flor você só vai encontrar nas angiospermas. Aqui nós temos uma espécie de uma dilatação, que é o chamado de receptáculo floral, é onde recebe as sépalas, as pétalas, né, o cálice, a coroa, enfim. O que é o cálice? É como se fosse uma espécie de estrutura que recebe as sépalas, que geralmente elas são verdes. Lembra na folha? Numa flor? Você pegar, você vai entender. E aqui nós temos o quê? A corola, que na realidade é como se fosse uma espécie também de quê? De uma estrutura que recebe as pétalas, que geralmente essas pétalas são o quê? São estruturas de coloração diferenciada. Nós temos o quê? O gineceu, que é o aparelho reprodutor feminino, está aqui. E nós temos o androceu, né? Que é, na realidade, aqui, ó, aqui a parte feminina da flor, e aqui a parte masculina, o androceu da flor. Então, entenda bem direitinho, para quando a gente for falar de fruto, tu entender o que é receptáculo, tá vendo aqui, ó, bem direitinho, o que é pedúnculo, e o que são as partes da flor, tá vendo aqui, ó? O cálice e a coroa. Só vai ser necessário para a gente entender isso aqui, perfeito? Continuando. Já falamos um pouquinho sobre isso aqui, depois você dá uma olhada no slide, para não perder tempo. E aqui a gente vai falar sobre o que nos interessa, que vai ser o fruto, beleza? O que é o fruto, pessoal? Na realidade, a planta, né, o gameta feminino, depois que ele vai ser fecundado, aí nós temos o ovário da flor, e esse ovário, por sua vez, da planta, ele vai ser desenvolvido e vai dar origem a quem? Ao fruto. Aí você vai dizer, Carlinhos, e aquela parte lá do gameta, do óvulo, vai dar origem ao quê? Às sementes, certo? Por exemplo, pega aqui um abacate, tu vai observar. Um abacate, tu tem aquela parte, certo? Do fruto comestível, né? Ali vai ser o fruto, logicamente. E você tem uma espécie dentro, um caroço, certo? Duro. E aquele caroço ali nada mais vai ser do que a semente. Tá entendendo? Então, o fruto nada mais é do que o ovário da planta desenvolvido, pessoal. Prestem atenção. E o que é a função dele? É proteger a semente, certo? Que no caso vai ser o quê? O embrião contido na semente. Tranquilo, pessoal? Estão observando bem bonitinho aqui, ó. Aqui o ovário vai dar origem os frutos, e aqui o óvulo vai dar origem às sementes. Não tem bicho de 7 cabeças. Vamos lá, continuando. É importante salientar que os frutos, pessoal, ele tem a sua estrutura. Que estrutura? O fruto, se você for pegar, né, por exemplo, pegar uma manga aqui. Você pegar a manga, você vai observar que nessa manga você vai encontrar a parte que não vai ser comestível, que vai ser a parte do caroço. A parte do caroço vai ser o quê? A semente,
certo? E aqui você observa a parte carnosa, que vai ser o quê? O pericarpo, certo? Então, um fruto ele é composto de sementes, ou de uma semente só, certo? E é composto de um pericarpo, que geralmente é a parte comestível, beleza? Então, esse pericarpo é composto de 3 partezinhas. Quais são essas 3 partezinhas? Presta atenção. Ele é composto de epicarpo, mecanismo de memorização, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. Meso, meio, endo, para dentro, e epi, o que sobrou, para fora, logicamente. Então, mesocarpo, parte intermediária, endocarpo, parte interna, e epicarpo, a parte de fora. Relembrando, o epicarpo, aliás, o fruto ele é formado por semente e pericarpo. O epicarpo, essa parte aqui, certo? Que nada mais vai ser do que a casca do fruto. A porção geralmente comestível vai ser chamada de mesocarpo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Nós temos o limão e a laranja. No limão e a laranja, você tem a parte, que é a casca, que é chamada de quê? De epicarpo. A partezinha branquinha que fica, certo? Juntinho da casca, ela vai ser chamada de quê? De mesocarpo, entendeu? E a parte que é comestível, ela vai ser chamada de endocarpo. E observem que as sementes, elas são muitas, elas são várias, certo? Diferentemente de uma manga. Tranquilo? Então, aqui, epicarpo por fora, mesocarpo no meio e endocarpo mais interno. Perfeito, pessoal? Continuando. Os frutos eles podem ser de 2 tipos. Eles podem ser secos ou carnosos. O que é que diz um fruto carnoso? O próprio nome já está dizendo, um fruto que vai ter o pericarpo suculento. Está entendendo? Comestível. Então, por exemplo, observa aqui, frutos carnosos. Eles podem ser de 2 tipos. Quem são os 2 tipos? Eu falei anteriormente. Ou ele pode ter só uma semente, ou pode ter várias sementes. Certo? Quando ele tem uma ou mais sementes livres aqui, na realidade, ele vai ser chamado de quê? De baga. Observa o tanto de sementes que você vai encontrar no tomate, aqui, na goiaba, no melão, na laranja, como eu falei anteriormente, no mamão. Quando tem um conjunto de na uva, várias sementes, o fruto carnoso ele pode ser chamado de baga. Quando ele não tem várias sementes, só tem uma semente só, aí ele já vai ser chamado de fruto que? Drupa. Só tem uma semente. E o endocarpo, que é a parte interna, lembra que eu falei para vocês? Ela vai ser lignificada. Ela vai ser dura. Lignificada, lembra? Lá da histologia? Lignina. Certo? Uma substância rígida, dura, que impede essas trocas metabólicas, beleza? Praticamente um tecido morto. Na realidade vai ser só um tecido de revestimento. A gente vai falar um pouquinho já de semente. Então existem esses 2 tipos. Nós temos os frutos secos, que são esses frutos secos que possuem o pericarpo. Lembra do pericarpo, que é a porção comestível? A manga, você morde a manga, tem aquela porção comestível. Aqui, nos frutos secos, você tem o pericarpo duro, com aspecto e consistência de madeira. Por exemplo, o amendoim. Você não vai comer essa vagem de amendoim aqui, né? Essa casca do amendoim. Perfeito? E esses frutos secos, pessoal, eles podem ser divididos em 2 tipos. Como são os 2 tipos? Eles podem ser deiscentes ou indeiscentes. O que é que significa deiscentes? Geralmente, determinadas plantas... A gente sabe que o mecanismo de propagação das plantas são as sementes, não é isso? Então, determinadas plantas, elas têm um mecanismo natural de abertura. É como se fosse... Ela se estoura e essas sementes elas são lançadas no ambiente. E existem determinados frutos que não têm esse mecanismo de abertura. Que a semente só vai ser lançada quando vai ser comida por algum animal ou então quando apodrece, certo? Então esses frutos secos, eles podem ser deiscentes quando eles abrem-se normalmente para jogar as sementes, e podem ser indeiscentes quando eles não se abrem. Perfeito? Olha um esquemazinho bem básico para tu entender o que eu falei aqui, Os frutos, ele é formado por quê? Por pericarpo e semente. O pericarpo tem as 3, epicarpo, mesocarpo e endocarpo. E aqui eles podem ser chamados, né, a classificação em carnosos e secos. Carnosos, geralmente aquele que tem um pericarpo suculento. Secos, aqueles que não têm um pericarpo suculento. Os carnosos, eles podem ser baga, quando eles possuem várias sementes, né, distribuídas.
Drupa, quando eles possuem uma única semente dura, perfeito? Espécie do caroço, enfim. E aqui eles são deiscentes, secos. Eles vão ser deiscentes quando eles têm um mecanismo normal de abertura, natural. E indeiscentes quando eles não se abrem, não possuem esse mecanismo de abertura, como eu falei anteriormente. Beleza? Existem também, pessoal, os chamados pseudofrutos. O que é que são os pseudofrutos? Pseudo é aquilo que não é verdadeiro. Então, a gente falou anteriormente que os frutos, eles são o quê? Originados do ovário da flor, né, da planta, enquanto que o óvulo ele vai se transformar em semente. Perfeito? Então, aqui o pseudofruto, a gente pode observar o quê? Ó? É a denominação para frutas que se desenvolve de outra parte da flor que não seja o ovário. Tipo, se o ovário formar a fruta, vai ser um fruto normal, verdadeiro. Se ao invés do ovário, lembra que eu falei, observa lá, lembra que eu falei da estrutura da flor. Se, por exemplo, o pedúnculo, o receptáculo floral der origem a um fruto, então, logicamente, ele vai ser um pseudofruto. Esses pseudofrutos, por sua vez, pessoal, eles podem ser classificados em simples, podem ser classificados em múltiplos e podem ser classificados em compostos. Quem são os frutos simples, pessoal? Esses frutos simples são aqueles frutos que você tem fruto originado de apenas uma parte. Tá entendendo? Ele vai ser originado de apenas uma parte da flor, que não é o ovário. O que são esses frutos múltiplos? São aqueles frutos que você tem, logicamente, o quê? Ele vai ser originado de várias partes da flor, entendeu? Ele vai ser originado de que tanto? Por exemplo, ele vai ser originado de quê? Do receptáculo floral com vários ovários. Isso aqui são os frutos simples. E nós temos os frutos, os pseudofrutos compostos, né? Compostos, que são aqueles pseudofrutos que são formados por várias plantas, não, várias flores, tá entendendo? Então são esses chamados compostos, bem simples também, sem preocupação, certo? E existe o chamado fruto partenocárpico. Se você lembra, se você puxar da memória, você vai ver que esse partenocárpico tem alguma coisa a ver com aquela parte estudada lá na reprodução. Partenogênese, lembra? É um mecanismo ao qual a fêmea, o gameta feminino da fêmea vai originar um novo ser, tá entendendo? Aqui também vai ser do mesmo jeito. Não existe a famosa fecundação, porque para existir o fruto tem que acontecer a fecundação, onde o ovário dá origem ao fruto, e a fecundação é justamente para formar a semente, certo? Então, o que seria esse fruto partenocárpico, pessoal? É o fruto que se desenvolve do ovário não fecundado, tipo aqui, ó, a banana, certo? Essa uva, que é a chamada uva Thompson, são frutos que eles se originam sem a fecundação, eles se originam diretamente do gameta feminino, tá entendendo? Continuando, agora vamos falar um pouquinho sobre semente, certo? É importante salientar que semente nada mais é do que o óvulo da planta fecundado. Ó. Lembra disso aqui, o óvulo da planta fecundado. Qual é a função? Tem a função de proteção do embrião. Né? Quando a gente fala de embrião, logicamente, a gente fala de quê? Daquela parte, certo? Da semente que você vai encontrar a radícula, o caulículo e a gêmula, que são as estruturas que vão dar origem, respectivamente, à raiz, caule e folha. Beleza? Então, tem o fruto. Esse fruto é interessantíssimo. Por que é interessantíssimo? Porque ele serve como mecanismo de dispersão, certo? Dessas sementes, para elas poderem serem germinadas em outros locais. Enfim, então a semente ela é composta praticamente de duas partes. O slide talvez não esteja muito claro aqui, né? Não esteja coerente da mesma forma que está no material de vocês, mas é o seguinte, a semente ela é composta de duas partes. Ela é composta de tegumento e é composta de endosperma. Beleza? Ela é composta dessas duas partes. Então vamos lá. Ó. Qual seriam essas duas partes aqui? Ó? Nós temos o que? A casca. Né? Essa casca aqui que é o tegumento. O tegumento é formado por duas partes. Como eu falei para vocês, é uma estrutura de revestimento externa e outra interna. A estrutura de revestimento externa ele vai ser chamada de testa. Certo? É como se fosse isso aqui. Ó.
essa estrutura externa é chamada de testa. E essa estrutura interna é chamada de tegmen. Então, esse tegumento pode ser dividido nessas duas partes aqui, certo? Aí nós temos o que? Essa parte interna, que é chamada de amêndoa. Não é, desculpa, eu falei endosperma, não é, é amêndoa. Então, a semente ela é formada por tegumento e amêndoa. O tegumento ele é formado por essas duas, como se fossem camadas protetoras, uma externa e outra interna, e a amêndoa que ela é formada por quê? Por essas três partes, que seria o quê? O albúmen, o cotilédone e o embrião. Prestem bastante atenção aqui. Isso aqui eu já falei para vocês. Você vai encontrar aquelas estruturas que vão dar origem à raiz, o caule e a folha. Só que nós temos o quê? Essa partezinha que é chamada de cotilédone. Né? A gente não viu aquela parte de angiosperma, que a gente vai ver bem direitinho a questão dos cotilédones, mas é importante salientar aqui que esses cotilédones são espécies de folhinhas primordiais, entendeu? E essas folhinhas, presta atenção, elas vão servir de nutrientes, elas vão levar nutrientes para quem? Para o embrião, beleza? E o endosperma também nada mais vai ser do que uma região de armazenamento de nutrientes. Aí você vai dizer, Carlinhos, o cotilédone e o endosperma são regiões de armazenamento? Não. O cotilédone é como se fosse uma reserva imediata de nutrientes para o embrião, né? Ele oferece nutrientes para o embrião. E aqui você vai encontrar o quê? O endosperma, que nada é como se fosse uma espécie de um depósito. Daqui vem para cá, o cotilédone, que leva para o embrião. Beleza? Aí existem as plantas monocotiledôneas e as eudicotiledôneas, ou dicotiledôneas, tanto faz. As monocotiledôneas são aquelas que só tem uma folhinha dessa, um cotilédone. As dicotiledôneas são duas, certo? Então é importante lembrar aqui uma coisa que você pode pegar em qualquer questãozinha aí, certo? Esse endosperma aqui, ele é pouco desenvolvido nas plantas eudicotiledôneas. Por quê? Logicamente ele vai possuir o quê? Duas folhinhas. Então ele tem que estar dando essa reserva aqui para duas folhas. Nas monocotiledôneas, logicamente, isso aqui vai ser bem mais desenvolvido, porque só tem uma folha. Então a reserva maior para só uma folha. Beleza? Essa é a semente. Como eu falei para vocês, ó, a monocotiledônea apresenta apenas um cotilédone. O exemplo é o arroz, certo? E a dicotiledônea apresenta dois cotilédones. Perfeito. Agora sobre o mecanismo de germinação das sementes. O que seria o mecanismo de germinação da semente? Nada mais é do que o começo, né, aquela iminência do desenvolvimento de uma planta, certo? Então, como seria essa germinação da semente? A planta, logicamente, o fruto, você tem a semente, essa semente ela vai ser lançada na atmosfera. É importante elas serem lançadas e elas serem dispersadas, que eu vou já falar sobre a classificação dessa dispersão, em locais diferentes. Porque imagina se todas as sementes fossem colocadas num cantinho só. O que era que ia acontecer? Ia causar uma chamada competição, certo? Causar competição por nutrientes, por água, enfim, tá entendendo? Então esse mecanismo de germinação, ele é interessante porque existem, como é que eu posso dizer? Tem que ter condições ideais, tanto internamente quanto externamente para as sementes. Inclusive, existem determinadas sementes, pessoal, que para elas poder germinar, porque a casca dela é tão dura que ela, para poder germinar, esses frutos eles têm que ser comidos por aves e pelos animais para poder passar pelo tubo digestório desses animais e lá acontecer uma espécie de uma lavagem do suco enzimático, né, do intestino desses animais para poder quebrar aquela espécie de quê? Daquela casca que é dura. Enfim, entendeu? Então, ó, essa germinação ela precisa de condições favoráveis. Primeiro, quais são as condições intrínsecas? As condições da questão de quê? Da maturação da semente, a questão do quê? Da carga genética da semente, beleza? Questão da... os fatores extrínsecos que são por fora são o que? Vamos lá. Aqui nós temos a umidade, tem que ter uma umidade favorável, tem que ter uma temperatura favorável, certo? Tem que ser uma quantidade, disponibilidade de oxigênio favorável para poder o quê? Para poder... Geralmente essas sementes elas acumulam amido, certo? Então tem a necessidade que tenha água, justamente para o quê? Para poder quebrar, certo? Esse amido, acontecer a hidrólise do amido, e a partir daí o embrião ele comece a respirar de forma aeróbica,
certo? Acontece o mecanismo de respiração, onde vai, logicamente, como é que eu posso falar? Enfim, vamos lá. Dormência, existem determinadas plantas, pessoal, e determinadas sementes que elas têm essa questão de dormência ou latência, é uma condição fisiológica específica delas, como eu falei para vocês. Aquela questão das cascas, né, que tem determinadas sementes que possuem essas cascas duras, que precisam justamente passar por, às vezes, por uma chamada raspagem para poder ser plantada. Com relação ao que eu falei anteriormente, desculpa aí, deu um branco, eles começam a ter um rendimento energético maior, uma taxa metabólica, tá entendendo? Foi isso que eu quis dizer. Então, para que fique claro, dormência é o estado em que a semente fica imutável em condições adversas, mas sem perder a capacidade de se desenvolver. Perfeito. Com relação aos mecanismos de dispersão dessas sementes, certo? Desses frutos. Então, vamos lá. Eles podem ser através dos animais, da água, do vento e pelo próprio fruto. Perfeito? Então, quando é uma dispersão através de animais, é chamada de zoocoria. Zoo, de animal. Coria. Quando é através do vento, ele vai ser chamado de quê? De anemocoria. Quando é através da água, é chamado de hidrocoria. E quando é através da própria planta, né, do fruto, vai ser chamado autocoria. Perfeito? Com relação à questão da reprodução das plantas, para a gente encerrar essa parte aqui. A planta, a gente sabe que ela possui uma respiração sexuada, que é a que propicia troca de gametas, que propicia a variabilidade genética. E existem também as plantas que possuem reprodução assexuada. Tem determinadas plantas que se reproduzem de forma assexuadamente através de propágulos, né, que são as plantas bem mais primitivas. E tem outras plantas que se reproduzem por um mecanismo chamado de propagação vegetativa, que inclusive é muito utilizado na agricultura, certo? Então, quem são, interesse econômico, logicamente, quem são esses mecanismos de propagação vegetativa? Nós temos a estaquia, vou explicar cada um, calma, a mergulhia, a alporquia e a enxertia. Vamos lá para cada um. A estaquia. Como seria essa estaquia, pessoal? Pessoal, é o seguinte, tu pega um caule, uma planta lá, tu vai pegar o caule, parte um pedacinho de um ramo, não necessariamente do caule, mas de um ramo, certo? Que contenha, logicamente, o que é essa região meristemática, tu corta e faz uma espécie de estaca e vai e implanta no solo. Perfeito? Tá ali, nada mais é do que um mecanismo de estaquia. Mergulhia. Olha como é interessante. A mergulhia, tu vai pegar um ramo de uma árvore, aí tu vai colocar esse ramo de uma árvore, enterrar, joga areia por cima, deixa passar um determinado tempo. Em contato com a areia, logicamente, essa região meristemática, ela vai começar a produzir a raiz, certo? Porque, lembrem, são regiões meristemáticas. E a partir daí, o que é que acontece? Você só corta, essa parte aqui está enterrada no chão, aí você vem aqui, cortou essa parte, ficaram duas plantas. Você pode até, inclusive, transferir essa planta daqui para outra região, tá entendendo? Então, falamos até agora de quê? De estaquia, que é uma espécie de estaca, a mergulhia, que é quando você enterra no solo. Nós temos aqui a enxertia, o enxerto. Já ouviram falar na espécie do umbucajá? É justamente isso aqui, Você pega as plantas jovens, aí geralmente você vem o quê? Presta atenção. Você pega uma espécie de um ramo de uma planta e você vai inserir em outra planta, de outra espécie, certo? Planta semelhante. Quando você insere, com um determinado tempo, logicamente você tem o quê? Uma estrutura para amarrar, alguma coisa desse tipo aqui, para isolar. E depois que você insere, o que é que vai acontecer? Essa planta, por sua vez, ela começa a produzir, né? Então é como se ligassem automaticamente os vasos condutores e essas plantas elas começassem a se desenvolver. Esse é o mecanismo chamado de enxertia. E aqui nós temos um mecanismo conhecido como alporquia. O que seria esse mecanismo conhecido como alporquia? Você vai pegar o ramo de uma planta e você vai envolver pelo substrato, como se fosse uma espécie de uma bolsinha
contendo areia e água, né, úmida, logicamente. Então, através desse substrato aqui, esse galho, né, esse ramo dessa árvore, ele vai dar origem a uma raiz. Depois que ele der origem a raízes, aí você é só destacar aqui e colocar no solo. Perfeito? Então, esses mecanismos são bastante utilizados na questão da agricultura. E ainda tem um mecanismo de propagação que é o in vitro, né, que tem lá no finalzinho do capítulo de vocês. É um mecanismo de propagação que retiram determinadas regiões, parte do tecido da planta e coloca em como é que eu posso dizer, em laboratório, e a partir daí dão condições necessárias para que essa planta se desenvolva, nutrientes necessários, temperatura, água, luminosidade, enfim, e aí ela começa, né? Isso é muito utilizado na questão do quê? Da engenharia genética, né, dos vegetais, enfim. Perfeito, pessoal? Então, termino aqui a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Como vocês puderam perceber aí, pessoal, essa aula aí, ela foi um pouquinho, né, cheia de coisas, para poder a gente terminar o capítulo. Terminamos esse capítulo aqui. Então, eu quero que vocês façam os exercícios, certo? Que ficaram, não só aqueles de raiz, eu ainda não cobrei. Pedi para vocês passarem, vocês resolverem, mas façam aqueles exercícios que tem lá de toda aquela parte de organologia vegetal, tanto da apostila quanto do caderno de atividades, certo? Em seguida eu vou cobrar de vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? E pessoal, até mais. Fiquem com Deus.